E aí, Cabral, beleza? Meu nome é Henrico Rebeck e hoje eu vou falar de história. Seguinte, galera, vamos dar continuidade à nossa série sobre Roma. Só que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a sociedade romana, a economia e as instituições romanas, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, então começando a falar sobre as instituições romanas. Bom, a instituição ali mais importante, podemos dizer, seria o Senado. E qual que eram os poderes do Senado? Bom, o Senado, ele controlava a política internacional e também era ele que escolhia as magistraturas. O que eram as magistraturas? As magistraturas eram os cargos, por exemplo, o cônsul era a magistratura mais alta que se podia alcançar. E, como eu já disse em vídeos anteriores, na República Romana nunca podia ter uma pessoa só em um cargo, eram sempre pelo menos duas. Bom, o cargo de senador era um cargo vitalício, chegou a ter mais de 300 membros no Senado e os senadores eram patrícios, que era a classe social mais alta, e normalmente eram aquelas pessoas, como falei, eram os patrícios, tinham poder aquisitivo e também eram pessoas que podiam ter feito alguma coisa relevante para a República. Bom, agora também explicando sobre esses cargos, as magistraturas, o que a gente pode dizer? Que para você poder ser magistrado, você tinha que ser cidadão romano e você também tinha que ter uma renda de acordo com o cargo que você fosse desempenhar em Roma. Bom, pessoal, e acima do Senado, nós temos os cônsules. Eram sempre dois, como já estou explicando repetidas vezes para vocês, e eram eles que exerciam o comando militar. Bom, com o fim da República, existe uma figura que substituiu a dos cônsules, que foi a do imperador. O imperador era chefe político, militar e também era chefe religioso. Bom, depois também nós temos o pretor, que era responsável por administrar a justiça. Temos também o edil. E o que o edil fazia? Ele fiscalizava o comércio e também conduzia a cidade. O que eu quero dizer com isso? Ele via se estava recebendo abastecimento de água, como que estavam os esgotos, as edificações. Era como se fosse aquele funcionário público ali que tem que ver como que está o funcionamento ali da cidade, sabe? Está tudo nos conformes. Por fim, nós temos o questor, que custodiava o patrimônio romano e também cobrava os impostos. Bom, pessoal, agora falando da sociedade romana, primeiro a gente tem que entender uma coisa. As mulheres não eram consideradas cidadãs e por isso elas não tinham participações políticas em Roma. E qual que era a elite de Roma na época? Eram os patrícios, como eu já disse anteriormente, e esses patrícios eram das famílias mais antigas de Roma e eram ricos proprietários de terras. Em segundo lugar, a gente pode colocar os clientes. O que eram? Eles podiam ser plebeus, por exemplo, que eles iam servir as famílias patrícias em busca de posição social melhor e também proteção. O que esses clientes faziam para conseguir isso? Eles podiam representar aquele patrício durante uma eleição ali, ajudar a melhorar a sua imagem para que ele pudesse conseguir um cargo, por exemplo, no Senado. Então era como que eles fossem propagandistas, eles ajudavam aqueles patrícios a conseguirem uma melhor posição e por isso eles eram protegidos e, podemos dizer assim, eram bancados por aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo. Bom, pessoal, abaixo disso nós também tínhamos os plebeus, e que podiam ser a população em geral. Podia ser aquela pessoa ali que trabalha fazendo um artesanato, por exemplo, a cerâmica, por exemplo. Então, era aquela grande parte da população ali que não tinha nem muito poder e também não era nem tanto miserável assim, porque a gente não pode pensar que, como a nossa sociedade ali, todo mundo que fosse plebeu também era muito pobre. Tinha alguns plebeus ali que também tinham condições assim para conseguir ter uma qualidade de vida decente. Por fim, nós temos os escravos. Os escravos eram a base da sociedade romana, pessoal. E tanto patrícios quanto os plebeus tinham escravos. Se a gente pensar que uma pessoa de classe média ali na época, mais ou menos, podia ter de 1 a 3 escravos. E o que esses escravos faziam? Eles podiam realizar diversos serviços. Eles podiam ser gladiadores,
eles podiam também ser administradores, escribas. Então, as condições de vida deles podiam ser tanto ruins também como podiam ter condições melhores. Alguns escravos podiam até ser mais ricos que algumas outras pessoas, como patrícios e até alguns plebeus e patrícios, entenderam? Eu acho que eu acabei me confundindo, mas entenderam. Eles podiam ter dinheiro mais que uma pessoa livre. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse que eles podiam desempenhar diversos cargos, eles, por exemplo, trabalhando para um patrício, ele administrar suas finanças, os lucros que ele podia ter eram muito maiores do que outros escravos ou plebeus ou mesmo outros patrícios ali com- não, que não possuíam tanto poder podiam conseguir. Então esse escravo muitas vezes era mais rico que muitas outras pessoas ali da civilização romana. E bom, galera, para você ser escravo podia ser de dois jeitos. O primeiro deles era caso sua região, ali, o seu povo fosse atacado pelos romanos e você fosse pego como escravo e levado a Roma como se fosse uma espécie de recompensa ali e você se tornar escravo. E a outra também era a escravidão por dívidas. Você ficava devendo, por exemplo, dinheiro para alguém, você podia vender a sua força de trabalho como escravo até pagar aquela dívida. E galera, começou durante a República conflitos entre os patrícios e esses plebeus. Porque os plebeus eles queriam começar a ter participação política, o que eles não tinham. Só as pessoas com maior poder tinham, que eram os patrícios. E além disso, eles queriam também uma melhoria das leis, porque até então elas eram orais e podiam facilmente ser burladas. Então, os plebeus, que eram grande parte do exército, conseguiram ir ganhando espaço assim nessas revoltas, conseguiram ter representatividade, e suas conquistas foram o fim da escravidão por dívidas, o casamento entre patrícios e plebeus, que antes era proibido, e também a criação do Tribunal da Plebe, que era aquele tribunal representado por pessoas do povo que iam representar ele nas questões políticas. Eles iam ser representados a algo que eles nunca tinham conseguido anteriormente. Bom, pessoal, uma das conquistas dos plebeus também foi a Lei das Doze Tábuas, que aconteceu no ano 450 a.C. E o que eram essas leis? Essas leis das 12 tábuas foram escritas em 12 tábuas e elas representavam as leis, os direitos que as pessoas teriam ali e finalmente os plebeus poderiam consultá-las porque elas estavam finalmente escritas, não eram mais orais. E esse é o código mais antigo ali do direito romano. E o que é o direito romano? O direito romano seria esses conjuntos de leis, o direito dos cidadãos romanos que eles teriam ali na sociedade deles. E é importante falar que esse direito romano influenciou muito a nossa sociedade de hoje, porque ele foi usado como base para nós, porque ele foi usado na base da criação das nossas leis e de como a gente organizar a nossa sociedade. Bom, também conseguiram as leis licínias no ano 376, que permitia agora que um dos cônsules tinha que ser plebeu, e também as leis canuleias, no ano 345 a.C., que fez com que esses plebeus e patrícios pudessem casar finalmente. Bom, galera, agora vamos falar sobre a economia romana. A economia romana tinha como base duas atividades principais, que eram a agricultura e o comércio. E quando foi que ela conseguiu crescer bastante economicamente? Bom, durante a República, nas guerras púnicas que teve contra Cartago, que saiu vitoriosa, ela conseguiu o controle do mar Mediterrâneo, o que possibilitou ela controlasse o fluxo de metais ali na região. O que fez também que o comércio entre ela e suas províncias aumentassem. Sendo assim, recebiam peles, cobre, prata, artigos de luxo e especiarias. O fluxo nessa região, graças ao controle do mar Mediterrâneo, aumentou em grande escala. Outro fator essencial, pessoal, eram os escravos, né? Porque eles eram a base da sociedade. Eles eram os maiores trabalhadores. E eles que trabalhavam principalmente na produção agrícola. Então, essa sociedade romana também dependeu muito da conquista de territórios para conseguir esses escravos e também para que tivesse rotas seguras para que pudesse fazer a troca desses produtos. Outro fator importante é que com esse crescimento econômico que Roma começou a ter nesse período da República,
fez com que muitos plebeus enriquecessem e começassem a ter grandes propriedades de terra ali no campo, o que fez com que outros que não conseguiram ter esse crescimento tivessem que deixar o campo e ir para as cidades. Foi uma espécie de êxodo rural. Bom, essa grande parcela da população plebeia que não conseguiu enriquecer, teve que sair para as cidades, acabou gerando uma crise social, com que fez que os políticos romanos criassem uma, podemos dizer assim, uma espécie de modo para ajudar essas pessoas. E que foi criada a política do pão e circo. E o que era essa política do pão e circo? Eram alimentos que eram vendidos a baixo custo e também o entretenimento gratuito, como por exemplo no Coliseu assistir à luta dos gladiadores. Entendeu? Essa política do pão e circo tanto serviu assim para aplacar um pouco ali daquela miséria, tanto serviu também como controle das massas. Se um dia vocês chegarem a ver ou já assistiram o filme Gladiador, você pode ver em algum momento lá do filme o César distribuindo pão para a população e também ele promete para elas vários dias seguidos de jogos de gladiadores no Coliseu, que assim era um jeito da população esquecer dos problemas políticos que eles tinham e focar ali só na diversão, e era um modo de controlar essa população. E bom, a economia romana é comercial, porque abastece todas as regiões que ela controla, é urbana, pois desenvolve as cidades, e também é monetária, porque permite a circulação de moeda. Então, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ele focou mais para a gente entender como que foi a sociedade, a economia, as instituições ali romanas. Bom, deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Por favor, aqui ó, deixem o like aqui para me ajudar no crescimento do meu canal. Ativem o sininho que vocês vão receber notificações quando tiverem vídeos novos. Não se esqueçam aqui de compartilhar também, que me ajuda muito. Então é isso, muito obrigado. Eu quero que vocês também, aproveitando, se inscrevam nas minhas redes sociais aqui no Instagram, EAI Cabral, e também na minha pessoal, que é Rico Rebeck. Se inscrevam. Então, muito obrigado. Cabral, zarpou.